Em 24 de dezembro de 1971, um avião quebrou em pedaços sobre a Amazônia peruana durante uma tempestade violenta. A bordo estavam 92 pessoas. 91 morreram. A sobrevivente era uma jovem alemã de 17 anos chamada Juliane Koepke, que caiu 3 quilômetros presa à fileira de assentos, atravessou a copa da floresta tropical e pousou numa clareira de terra. Acordou sozinha, sem equipamento de sobrevivência, com um ombro deslocado, um corte profundo no braço e um olho parcialmente fechado pelo inchaço. Nos 11 dias seguintes, caminhou pela selva amazônica, seguindo um riacho até encontrar humanos. Sua história não é apenas sobre coragem extraordinária. É sobre física, sobre ângulo de queda, sobre a anatomia específica de como uma fuselagem se fragmenta e sobre por que certos passageiros, em certos assentos, sobrevivem a acidentes que matam todos ao redor. Nos próximos 18 minutos, vamos percorrer 9 casos de sobreviventes únicos ou isolados de grandes desastres aéreos e analisar a ciência por trás de cada sobrevivência. O que você vai descobrir é que a linha entre viver e morrer num acidente aéreo grave é determinada, com frequência perturbadora, por fatores que existem muito antes do momento do impacto. Permanecemos com Juliane Koepke e o voo lança 508, porque a análise completa deste caso é o fundamento de tudo o que se seguirá. O Lockheed L-188 Electra da Linhas Aéreas. Selva da América havia decolado de Lima com destino a Pucallpa, em véspera de Natal. Ao cruzar os Andes, o avião entrou numa célula de tempestade severa. Um raio atingiu a asa e detonou o tanque de combustível. A fuselagem se partiu em altitude. Koepke estava sentada numa fileira próxima à janela, num assento de fila tripla que permaneceu estruturalmente intacto como unidade. Quando a fuselagem se fragmentou, a pressão da explosão lançou aquela fileira de assentos para fora numa trajetória de queda em espiral que, combinada com a resistência aerodinâmica criada pela própria estrutura dos 3 assentos ligados, reduziu a velocidade terminal suficientemente para que o impacto com a copa das árvores fosse absorvido progressivamente, em vez de instantâneo. As 2 pessoas sentadas ao lado dela morreram no impacto com o solo. O ângulo de chegada e a densidade da vegetação naquele ponto específico criaram uma sequência de amortecimento que salvou Koepke. Sua sobrevivência na selva posterior foi resultado direto do treinamento que seu pai, biólogo e naturalista, lhe havia dado desde a infância. Ela identificou riachos como rotas de saída, evitou vermes que haviam penetrado na ferida do braço usando gasolina encontrada num barco abandonado e caminhou metodicamente até encontrar lenhadores que a levaram a um posto médico. O caso Koepke é estudado até hoje em engenharia aeronáutica como exemplo de integridade estrutural residual de subconjuntos de assentos após desintegração de fuselagem. Avançamos 14 anos e cruzamos para os Estados Unidos, onde um acidente que ceifou 154 vidas deixou uma sobrevivente de 4 anos de idade. Em 16 de agosto de 1987, o Northwest Airlines, voo 255, um McDonnell Douglas MD-82, decola do aeroporto de Detroit e perde sustentação imediatamente após a decolagem, porque os flaps e slats, as superfícies de borda de ataque e saída, que aumentam a sustentação em baixa velocidade, não haviam sido configurados corretamente para a decolagem. O avião não conseguiu ganhar altitude e colidiu com veículos numa rodovia próxima ao aeroporto. 154 mortos, mais 2 em solo. Cecília Sichan, de 4 anos, foi encontrada por bombeiros debaixo do corpo de sua mãe, que havia instintivamente se curvado sobre a filha no momento do impacto.
A posição de Cecília no assento, o cinto que a mantinha fixada, a absorção de impacto feita pela estrutura do assento à frente e o gesto protetor da mãe criaram uma zona de sobrevivência específica num raio de menos de 1 metro num avião completamente destruído. A investigação do NB-255 foi determinante para o desenvolvimento dos padrões de assentos resistentes a impacto em aviação comercial, os chamados assentos ACAP, que exigem que uma poltrona de avião absorva forças de até 16 vezes a gravidade sem colapsar sobre o ocupante. O próximo caso nos leva ao deserto da Sibéria e a uma história de sobrevivência que redefiniu o entendimento científico sobre o que o corpo humano pode suportar. Em 24 de agosto de 1981, o Aeroflot voo 2068, um Antonov An-24, colide em voo com um avião anfíbio Antonov An-2 sobre a região de Novosibirsk. A colisão destrói parte da fuselagem do An-24 e o avião começa a se desintegrar em altitude. Larissa Savitskaya, de 20 anos, que viajava com o marido em lua de mel, foi lançada para fora da fuselagem ainda presa a uma seção do assento. Caiu de mais de 5.000 metros. A seção de fuselagem com o assento funcionou como paraquedas irregular, girando e desacelerando progressivamente. Savitskaya pousou numa floresta de bétulas siberianas, cujos galhos absorveram parte da energia do impacto final. Seu marido não sobreviveu. Ela acordou com múltiplas fraturas, mas consciente. Passou 3 dias na floresta antes de ser encontrada por equipes de busca. Savitskaya sobreviveu a uma queda de 5.000 metros sem paraquedas. A análise posterior identificou que a trajetória espiral da seção de assento havia criado resistência aerodinâmica suficiente para reduzir a velocidade terminal de uma queda livre para aproximadamente 1/3 do valor normal. O ângulo de impacto na floresta densa e a profundidade da neve naquela época do ano completaram o conjunto de fatores que tornaram sua sobrevivência fisicamente possível. Chegamos a um caso americano de 1985 que adiciona uma dimensão nova a esta análise. Em 1º de fevereiro, o Galaxy Airlines voo 203, um Lockheed L-188 Electra tenta decolar de Reno, Nevada, quando um motor falha e o piloto tenta abortar a decolagem. O avião sai da pista, colide com uma estrutura de iluminação e pega fogo. 70 mortos. Um sobrevivente, George Lamson Jr., de 17 anos, sentado na última fileira do avião. A fileira traseira estava imediatamente adjacente à saída traseira. E quando o Electra colidiu e girou, aquela seção da fuselagem se separou do resto do avião, que estava em chamas antes que o fogo atingisse aquele segmento. Lamson saiu pela abertura criada pela separação estrutural antes que o incêndio chegasse. O desfecho do Galaxy 203 é estudado como caso de separação de fuselagem providencial. Um fenômeno em que a desintegração estrutural do avião cria zonas de escape que não existiriam num avião intacto em chamas. A análise deste caso influenciou diretamente as pesquisas sobre a localização ideal de saídas de emergência em relação às zonas de ruptura estrutural mais prováveis em diferentes tipos de acidente. 4 sobreviventes únicos, 4 mecanismos completamente diferentes de sobrevivência. Resistência de subconjunto de assento, posição fetal materna, trajetória aerodinâmica de queda livre e separação estrutural providencial. Se esta ciência da sobrevivência está revelando para você dimensões da aviação que você nunca havia considerado, deixa o teu like agora. Este canal existe para trazer esse tipo de análise que vai muito além do que os noticiários mostram. Inscreve-se e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo. Você já escolheu seu assento num avião pensando em segurança? Depois deste episódio, pode ser que sua resposta mude. Avançamos para o ano 2006 e um caso que adicionou a variável psicológica à equação de sobrevivência.
Em 2 de agosto de 2005, o Air France voo 2218, um Airbus A340, sai da pista no aeroporto de Toronto durante uma tempestade severa e pega fogo. 309 pessoas a bordo, 0 mortos. A evacuação completa levou menos de 2 minutos. Este caso está nesta lista não porque houve sobreviventes únicos, mas porque a análise de quem saiu mais rapidamente e porque revelou dados fundamentais sobre comportamento humano em evacuação de emergência. Passageiros que não haviam lido o cartão de segurança, que estavam nos assentos mais distantes das saídas ou que hesitaram para recuperar bagagens, atrasaram a evacuação em segmentos críticos da fuselagem. A investigação canadense identificou que a variação de tempo de evacuação entre diferentes seções do avião era determinada em grande medida por decisões individuais tomadas nos primeiros 10 segundos após o impacto. Os dados do Air France 2218 são parte do fundamento científico dos protocolos modernos de briefing de evacuação e da posição das saídas de emergência em relação à distribuição de passageiros. Cruzamos para a África Oriental e um caso de 2009, que produziu a história de sobrevivência solitária mais recente desta lista. Em 30 de junho de 2009, o Yemenia Airways, voo 626, um Airbus A310, realiza a aproximação para as Ilhas Comores, quando cai no Oceano Índico. 153 pessoas a bordo. Uma sobrevivente, Bahia Bakari, de 12 anos, que viajava sozinha para visitar a mãe. Bakari não sabia nadar. Quando o avião bateu na água, foi lançada para fora e se agarrou a um fragmento de fuselagem que flutuava. Permaneceu agarrada a esse fragmento por mais de 13 horas, à noite, no oceano, até ser encontrada por uma embarcação de resgate na manhã seguinte. A análise do caso Bakari identificou que sua posição no avião, numa fileira próxima à fuselagem lateral que se separou numa peça relativamente grande no impacto, e o fato de ser uma criança de constituição pequena, com baixo peso corporal, criaram uma combinação de fatores físicos que explicam por que foi lançada para fora da fuselagem, ainda consciente, enquanto os adultos ao redor foram mortos pelo impacto. A investigação do Yemenia 626 contribuiu para as pesquisas sobre impacto aquático de fuselagem e a relação entre massa corporal e probabilidade de sobrevivência em colisões com superfície de água. O próximo caso nos leva de volta à América do Norte e a um sobrevivente cujo perfil é radicalmente diferente de todos os anteriores nesta lista. Em 27 de agosto de 2006, o Comair, voo 5191, um Bombardier CRJ-100, tenta decolar da pista errada no aeroporto de Lexington, no Kentucky. A pista correta tinha 2.100 metros de comprimento. A pista onde o avião decolou tinha 936 metros, insuficiente para o CRJ-100 com a decolagem completamente carregada. O avião saiu da pista, colidiu com árvores e foi destruído. 49 mortos. Um sobrevivente, o copiloto James Paul Hinke, que estava no assento esquerdo do cockpit no momento do impacto. A estrutura reforçada do cockpit, projetada para resistir a impactos frontais, criou uma zona de proteção que não existia no restante da fuselagem. Paul Hinke sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu. A investigação identificou que ele havia sido o piloto voador naquele voo, o que levantou questões complexas sobre responsabilidade que os investigadores trataram com cuidado específico, dado sua condição de único sobrevivente. O Comair 5191 gerou revisões nos procedimentos de verificação de pista antes da decolagem e na sinalização de pistas de comprimento insuficiente em aeroportos com múltiplas pistas próximas. Encerramos com um caso que sintetiza de forma mais completa a ciência que emerge desta série inteira.
Em 16 de agosto de 1987, o mesmo dia do acidente do Northwest 255, que abrimos mais cedo nesta lista, os investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes americano iniciaram simultaneamente 2 estudos sobre sobrevivência em acidentes com única sobrevivente. Os dados cruzados dos 2 casos, combinados com os registros de sobreviventes únicos anteriores, produziram em 1988 o primeiro relatório científico sistemático sobre a chamada zona de sobrevivência em acidentes aéreos. O relatório identificou 5 fatores com correlação estatística demonstrável com sobrevivência em acidentes graves: posição do assento em relação à direção do impacto primário, integridade estrutural do subconjunto de assento durante o impacto, uso correto do cinto de segurança com ângulo adequado sobre a pelve, posição corporal no momento do impacto e proximidade de saída de emergência funcional. Este relatório é o documento fundador da regulação de assentos, a CAP, na aviação comercial, e estabeleceu que a probabilidade de sobrevivência num acidente grave não é puramente aleatória. É parcialmente determinada por decisões de design, que podem ser tomadas décadas antes do acidente. Ao reunir essas 9 histórias e contemplar o padrão que as une, o que emerge é uma verdade que a aviação levou décadas para articular de forma científica, mas que cada um desses sobreviventes demonstrou empiricamente. Num acidente aéreo grave, a aleatoriedade é real, mas não é total. A posição do assento, a direção do impacto, a configuração de cinto, a arquitetura estrutural do avião ao redor do passageiro e as decisões tomadas nos primeiros segundos após o impacto criam probabilidades reais e mensuráveis. A lição prática mais direta deste episódio é esta: quando você embarca num avião, preste atenção ao briefing de segurança. Localize as saídas mais próximas. Ajuste o cinto sobre a pelve, não sobre o abdômen. Esteja mentalmente preparado para agir nos primeiros 90 segundos de uma emergência, que é a janela crítica identificada pelas pesquisas de evacuação. Não são superstições. São probabilidades. E as probabilidades, como estes 9 sobreviventes demonstraram, fazem diferença real entre viver e não viver. Compartilha este episódio agora com alguém que sempre diz que não adianta prestar atenção ao briefing de segurança num avião. Os dados dizem o contrário. Se ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. No próximo episódio, vamos mudar completamente de registro e entrar no território mais sombrio desta série. Os casos em que aviões foram derrubados deliberadamente, não por falha, não por erro, mas por decisão política ou por ação terrorista, e como cada um desses episódios redesenhou as fronteiras entre aviação civil e segurança nacional. Até lá. Sobreviver não é apenas sorte. É física, é posição, é preparação e, às vezes, é o abraço de uma mãe que decidiu colocar o próprio corpo entre o filho e o impacto.